o tema que é gestão de emoções no isolamento. Vamos começar. Que bom. Bom, Daisy, os cachorros estão presos, pode chegar, seja super bem-vinda. Bom, esse é o Marketing com Fritas da Rádio Cidade, o podcast para você ouvir no deslocamento, na academia, que a gente não está usando hoje, mas o podcast vai para a fila. Então, é um podcast que a gente troca informação e conhecimento pelo seu tempo, com total informalidade. Então, a gente fala de comportamento, de inovação, de tendência. Eu sempre trago amigos e pessoas que eu admiro. Então, gente mala não passa por aqui. A Rádio Cidade está bombando, graças a Deus. Foi o dia do rock semana passada. As redes sociais da Rádio Cidade estão que estão. Então, eu hoje tenho a honra de trazer o André Martins, que é doutor em psicanálise e filosofia. André, a casa é sua, seja bem-vindo. Obrigado, Guto Shoa, pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos que já entraram, né? E o pessoal que vai ouvir depois. Bacana. Vamos nessa. Gente, mais uma vez, acho que vale reforçar. A todo e qualquer momento, façam perguntas. As perguntas vão ficar aqui. Eu vou gravar o podcast pelos primeiros 30, 40 minutos, então eu não vou poder abrir para pergunta. Depois a gente quebra a quarta parede e aí a gente inclui essas perguntas. Tudo bem? Mas a qualquer momento, qualquer comentário que a gente faça, você já pode largar o dedo aí. Para começar, já dá aquela chuva de coração, porque o pessoal aqui é muito emotivo. Vamos lá. Como é que você entrou nesse lugar, André? Como é que você... Faz um resumo do teu currículo. Como é que você entrou? Psicanálise e filosofia. Como é que foi a tua trajetória? Então, eu sempre me interessei por humanas, né? Desde o ensino médio, né? E eu gostava muito da época, né? O Jornal do Brasil, na época. Que tinha altos colunistas, Carlos Drummond de Andrade escrevendo a primeira página. Enfim, era assim, um jornal muito vivo nesse aspecto, né? E foi na faculdade que eu comecei a me interessar pela filosofia, sendo que, enfim, meu pai era filósofo, né? Então, quer dizer, eu já tinha o exemplo em casa, né? E os interesses em casa, bom. E aí emendei a graduação com o mestrado, emendei o mestrado com o doutorado fora. Aí fui fazer o doutorado em filosofia com o Clément Rosset, que é um filósofo que muitos conhecem, né? Na França. E aí fiz pleno lá. Quando eu voltei, quer dizer, lá ele dava aula de teoria psicanalítica. E aí eu comecei a me interessar também, porque, enfim, o meu interesse sempre foi o ser humano, né? Na volta é que eu comecei uma formação de psicanálise e um segundo doutorado em teoria psicanalítica. Sensacional. Como é que estão as emoções agora no Covid? Vamos direto à pergunta do nosso encontro aqui. O que você acha? Você acha que o pior e o melhor do ser humano está em evidência? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, João, eu concordo, né? Porque eu acho assim, né, eu estava até justamente refletindo um pouco sobre o nosso tema, né? Me parece que a quarentena, as preocupações com a Covid e a própria quarentena, né? Esse isolamento, seja maior algumas pessoas, parcial outras pessoas, está deixando as pessoas muito sozinhas com elas mesmas. Então, por exemplo, algumas fugas para o bem e para o mal que a sociedade oferece, e o Brasil em particular, né, é bom nisso, né, Rio de Janeiro também, que o barzinho, encontrar os amigos, abraçar os amigos, a aglomeração, né, show de música, enfim, praia, quer dizer, todas essas questões culturais, mais da própria cultura mesmo, do povo, né, e o que a gente está habituado a ter para o lazer, isso tudo está em suspenso. Então as pessoas estão mais enfrentando a si mesmas antes de mais nada, né? E esse enfrentamento, você acha que ele é... O que é... Deixa eu piorar, embaralhar a pergunta.
Lá na Casa do Saber, você dá aula lá também, eu sou professor também da Casa do Saber e eu adoro aquele lugar. E no ano passado eu vi muito. Eu moro aqui pertinho, então toda vez que tem alguma palestra legal, alguma pessoa que eu já admiro, eu vou e assisto. E eu vi muito as pessoas falando do excesso da tecnologia e que isso era um problema e que tudo aquilo, psicanalistas, antropólogos, todo mundo, o excesso, o excesso, o excesso. E hoje essa tecnologia é que aproxima, né? Então, ela é o bem e o mal dentro desse gerenciamento de emoções. Me fala um pouco sobre isso. Então, ótima questão. Eu, sinceramente, nunca fiz parte das pessoas que veem que tendem a ver mais o lado negativo do momento atual. E isso por quê? Né? Porque o momento atual é sempre o momento atual. Existem escritos, por exemplo, do início do século XX, as pessoas falando mal da tecnologia. Hoje é risível, né? Você pensar, pô, que tecnologia que naquela época que as pessoas estavam tão preocupadas e falando tão mal, né? Então, essa nostalgia me parece que é muito mais um distanciamento e uma idealização. Então, eu acho assim, se o momento presente é o momento real, não adianta ficar falando mal do momento presente, porque em cada momento, seja ele mais difícil, mais objetivamente difícil, seja ele mais favorável a alegrias, enfim, e a boas coisas, vai depender de cada um. Você pode estar, assim, e aliás isso é muito frequente, né? Por exemplo, as pessoas que estão no momento depressivo, elas podem estar objetivamente com tudo em dia, com tudo certo, com tudo acontecendo bem, e no entanto elas mesmas se perguntam, né? Puxa, está tudo tão bom, por que eu estou deprimido? Se sentem culpadas por isso? Porque o bem-estar interno, né? Essa paz interior e também a alegria, que o Spinoza chama de alegria ativa, né? Assim, o pique para a produção, para se sentir bem mais profundo, mais pleno, não depende tanto assim de questões mais objetivas. Dependem, claro, algumas favorecem, outras não, mas é muito mais como você lida com elas, né? Então, voltando à questão, o momento atual, ok, ele tem os problemas dele, né? E os outros momentos tinham outros problemas. Então, a questão da tecnologia um pouco que reflete isso, né? Então, isso para dizer assim, que eu nunca fui nem serei desses que veem altos problemas num momento atual que não existiam antes, muito menos ligado a algo como a tecnologia. E você lembrou muito bem, né? Quer dizer, é a tecnologia que está permitindo que a gente se aproxime hoje em dia. Vou me permitir dar mais um exemplo, Claro. que eu já dei em outras lives, né? Eu tenho muitos amigos na França, né? Puxa, a gente se falava de vez em quando pelo telefone, de vez em quando escrevia um e-mail, e agora, por conta da quarentena, como é uma coisa planetária, a gente tem feito vídeos, né? Mesmo amigos próximos, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, é muito mais comum agora, ao invés de fazer uma ligação de áudio, a gente fazer uma ligação pelo vídeo, né? Ou seja, o momento também está aproximando as pessoas e, claro, graças à tecnologia. Muito, muito bom. Ô, Adriana, eu já vou ver a tua pergunta. Façam perguntas, gente. Vocês que estão chegando agora, façam as perguntas o tempo que vocês acharem necessário. No final, eu vou selecionar aqui, tá? Bom, André, deixa eu te... Parece, né? Eu gosto muito da Vera Iaconelli, eu sigo também, e ela fala muitas coisas interessantes, a psicanalista. E ela foi no Mundo Pós-Pandemia, que é um programa na CNN, que é bem interessante. E ela trouxe alguns dados assim que eu já tinha recebido e não tinha notado, que também é evidente o nível de ansiedade, né? Ela tem a brincadeira de comparar as semanas. A primeira semana, opa, férias, vou ver Netflix, vou sair da página 20 do livro. Segunda semana, opa, vou dar valor aos professores. Terceira semana, vou transar com a minha esposa, que eu não faço isso há 20 anos, sabe? Ou estou conhecendo a minha esposa. Mas também, por um lado negativo, o feminicídio aumentou, a agressão a crianças. Alguém escreveu... Algum autor escreveu, existem dois tipos de pessoas no planeta, os ansiosos e os mentirosos. O que você acha desse aspecto negativo? Tá assim mesmo ou potencializaram?
É, então, o que eu tenho observado, né, e que parece fazer todo sentido, é que assim, a ansiedade tem aumentado demais, e aí pegando carona nessa fala, né, os ansiosos e mentirosos. Bom, mas para o bem e para o mal, né, existem graus de ansiedade, né? Então, enfim, tem pessoas que realmente são ansiosas ao ponto de não conseguirem prestar atenção no que o outro ouve, porque aí já completa, porque se abrir para o outro já é uma coisa que gera ansiedade, né? Tem pessoas ansiosas que, na quarentena em geral, isso tem se agravado, tem muita dificuldade de dormir, né? Porque dormir significa relaxar, né? Então, a ansiedade ela deixa a pessoa tão ligada que ela tende a ter pouca energia para fazer as coisas, né? Quer dizer, tem esse paradoxo, né? Está ansioso porque não pode relaxar, só que, ao mesmo tempo, a pressão da ansiedade tira a energia, né? Quer dizer, então, a pessoa, digamos, né, é frequente, passa o dia com sono e na hora de dormir não consegue dormir, enfim. Então, eu vejo que a ansiedade tem se agravado, seja em pessoas mais ansiosas, seja em pessoas que a princípio não seriam ou não são ansiosas, mas que estão mais ansiosas nesse momento, né? Outra coisa que tem agravado, né, que tem relação com o que você mencionou, é a irritabilidade, né? Porque as pessoas mais confinadas e justamente sem os escapes, que podem ser escapismos no sentido ruim do termo, mas também no sentido positivo, né, da diversão, de ver outras pessoas, essas pequenas aberturas para a gente pensar do lado positivo, não estão acontecendo, né? Então, a pessoa que antes, né, saía, arejava, pensava em outra coisa, via outra coisa, agora está o tempo inteiro, seja o casal, né, seja com os filhos, né? Então, isso, ao mesmo tempo que aproxima, certamente agrava pequenas irritabilidades que podem tomar uma dimensão muito grande. Então, quer dizer, se as pessoas não têm não conseguem ter ou não têm um zelo consigo próprias, com uma boa relação interpessoal, é certo que esse lado mais sombrio dos afetos reativos, passivos, pode se exacerbar também. Você acha que quem faz terapia agora online, né, comprovada a eficácia, é possível ter transferência? Quem faz terapia, quem tem fé, tem mais chance? Você está levando melhor esse período, essa pandemia? O que você acha? Os ateus se ferraram? Me conta aqui qual é a sua opinião sobre isso. Tá, vamos começar pela primeira parte, né? Que você juntou duas partes aí delicadas, né? Bom, eu acho que, eu considero, né, que a terapia, a psicoterapia de modo geral, no caso, eu aprecio particularmente a psicanálise e particularmente o winnicottiana, né? Eu acho que ela é aconselhável sempre, né? É um pouco brincando, né? Já que a gente está nessa conversa informal, é um pouco como a pessoa que pensa assim, mas por que eu vou fazer, sei lá, hoje em dia treino, né? Por que eu vou treinar na academia, né? Por que eu vou malhar se eu não estou passando mal? Enfim, sei lá, por que eu vou me alimentar bem se eu não estou com nenhum problema de saúde? Ué, você se alimenta bem para não ter problema de saúde, você malha para se sentir melhor, né? Eu acho que a psicoterapia deveria, pelo menos é como eu vejo, ser vista dessa maneira também. É algo que faz bem, não interessa se a pessoa tem um problema mais grave ou menos grave. Às vezes, as próprias pequenas neuroses cotidianas já fazem com que a qualidade de vida e das relações seja muito ruim. Então, a terapia é sempre bem-vinda. Bom, aí passando para o nosso momento de quarentena, com certeza, com certeza. E é incrível como, de fato, né, algo que podia ser um certo tabu antes, né, que é a psicoterapia remota, né, por vídeo, como dá super certo. E tem casos, claro, que o vídeo é menos, flui menos do que o presencial. Tem casos que é o contrário. Pessoas que faziam presencial estão muito mais à vontade, muito mais seguras para se abrir e também, justamente, não é só o vídeo, né? O vídeo mais a quarentena, estão mais sozinhas, estão mais voltadas para si mesmas, então também tem acesso a mais questões
Então, tem um lado que pode não ser tão bom quanto o presencial, tem um lado que certamente é melhor que o presencial, né? E a fé nesse contexto? Pois é. Então, a questão da fé, tem até um curso que eu já dei na Casa do Saber, cuja ideia eu prezo muito, né? Que é uma diferenciação, claro, são palavras que a gente usa, mas uma diferenciação de duas ideias, na verdade, de duas vivências, duas práticas, que é a fé e a crença. A fé vem da palavra fidos, que significa confiança. Então, eu acho assim que a palavra, a concepção mais forte de fé, no sentido de fidos, de confiança, está dita naquela letra do Paralamas, né? A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. Porque se você souber em quê, já não é tão fé assim. já entra uma troca. Tenho fé em, aí você preenche. E quando tem a troca, eu diria que já não é mais fé, é crença. Porque crença, por incrível que pareça, vem de crédito. Quando você dá crédito a alguém, é o quê? Na verdade, você não está confiando. Você está confiando até a página 2, né? Porque aí você dá o crédito, mas você tem que ter segurança e garantia de que se a pessoa não fizer o combinado, você vai cobrar. Né? Então, a fé, ela está muito mais ligada a uma confiança interna, bem no sentido de Winnicott mesmo, que é a fé na vida. Né? Então, as pessoas que têm fé nesse sentido, seja através, enfim, de apoios de alguma religião ou não, com certeza essa fé sempre traz uma força interna, né, desse Deus de Spinoza, que é a própria natureza, o cosmos, a potência da vida. A pessoa que tem fé no sentido da crença, se a gente diferenciar os termos, né, do crédito, ela vai estar sempre, digamos, fazendo uma aposta que pode, ora dar certo, ora não. Né? Eu troco, eu barganho. Né? Então, eu vou fazer tal coisa porque eu quero o benefício dessa atitude. Né? Eu quero, sei lá, atrair a lei da atração. Aí, se não atrai, aí será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Vou me culpar? Será que a outra parte da troca do crédito é que não cumpriu a sua parte? Essa resposta foi sensacional. Muito, muito. Gente, é por isso que eu quis trazer esse cara aqui. Como é que é? Fé é legal, né? O problema é o intermediário, que fé é o intermediário. É isso. Mas é interessante que você falou, né? Depois que eu comecei a estudar psicanálise, depois de 10 anos de análise, eu tenho um orgulho de falar isso. Assim, como a psicanálise é divisora de águas, no meu caso, já que a gente está aqui entre amigos, no podcast vai ter muito, eu estou ferrado. Mas, muitos amigos. A coisa do Deus de Spinoza, né? Da vida, do que cerca a gente, de como você leva, de como você vê o bem e o mal. Isso para mim foi libertador quando eu comecei a ler um pouco sobre isso. E com a psicanálise, né? A psicanálise chegou num momento que eu falei, espera aí, esse negócio aí de ficar com fé em alguém que te pune, isso é uma coisa meio a busca de um pai, tem alguma coisa errada. Mas é tão legal, né? A fé não inviabiliza alguma crença, isso é muito bacana. Bom, diz um negócio, em cima do vídeo que eu vi há muito tempo seu, né? Assim, o ser humano precisa de amor para que tenha essa troca de afeto, então essa sensação de cuidado, de acolhimento. E aí, eu tenho uma mãe na Tijuca, que eu não posso visitá-la. É possível compartilhar esses afetos à distância? Eu já te fiz essa pergunta lá no início, mas me fala, entra mais em detalhe, uma pegada mais prática sobre isso. Claro, perfeito. Então, essa é uma questão que envolve, inevitavelmente, um impasse, né? Portanto, cada caso singular, né? A princípio, eu diria assim, sim, é possível passar o afeto à distância. E aí o vídeo é fundamental. Quer dizer, o áudio também, né? Às vezes pelo telefone, as pessoas até conversam mais tempo, ficam mais à vontade para conversar, mas o vídeo, poder ver, né, o brilho dos olhos no rosto do outro, poder ver se é um ente querido, que o outro está bem, né? Quer dizer, isso é muito importante, muito precioso, né? Agora, é claro que existem situações e situações, né? Com crianças, por exemplo, né? Avós com netos, né? Às vezes é importante, mas isso pode funcionar um tempo, depois não funcionar.
através do vídeo, fazer brincadeiras, né? Que os dois estejam participando. Bom, adolescentes, enfim, hoje em dia jogam jogos ao mesmo tempo, né? Cada um na sua casa e os dois estão competindo juntos e falando no áudio, conversando ao mesmo tempo, é quase presencial, né? Já idosos, né, que têm mais dificuldade com essas interações tecnológicas, né? Aí já vai ser mais difícil, né? Idosos também que já estão com algum problema de senilidade, também fica mais difícil. Então, em resumo, é possível, sim, é possível e é necessário, né? E aí, é claro, também as pequenas exceções, né, no confinamento também tem que ser muito bem pensadas, né? Às vezes ver a distância, às vezes, enfim, isso cada um vai avaliar, né? Essas informações com nenhuma precisão, mas questão de curva em cada cidade, bom, enfim. Mas, resumindo, sim, é possível e é importante, porque, retomando, né, o que você mencionou a partir de uma fala minha, né, não tem a menor dúvida, não tem nada de pegas nisso. A gente se alimenta de amor, todo mundo se alimenta de amor. Né, e dentre as várias formas de amor, o amor interpessoal, né, de pai com filho, filho com pais, irmãos, amigos, né, amor no sentido amoroso, estrito, de relações amorosas, isso tudo é o nosso motor, né? É a nossa forma, para jogar um pouquinho de filosofia do Deus, é a nossa forma de conexão com o todo, né? A tua conexão tá um pouco falha, mas estou te ouvindo bem, mas o vídeo está... Bom, somos reféns, já está, inclusive esse problema tecnológico está respondendo a pergunta que eu te fiz, né? Somos reféns do invisível, né? Desse Deus da fibra ótica, porque imagina se a gente estivesse vivendo, gerenciando essas emoções, essas relações sem a internet nessa pandemia mundial, que seria um caos. Tem como, sem querer espremer demais assim o meu convidado, você tem como me falar de uma forma prática, de alguma dica? Eu odeio essa palavra dica, mas para essas pessoas que estão nos ouvindo, como é que a gente gerencia essas emoções hoje, positivas e negativas? Você tem algum... Como é que o André, pessoa física, faz dentro desse novo contexto? Vamos lá, acho que dá para responder tanto de uma maneira mais geral, quanto falar um pouquinho de mim, né? Bom, de uma maneira mais geral, o que eu chamo assim de ferramentas conceituais, né? Que eu vou buscar sobretudo em Spinoza, em Winnicott, um pouquinho em Nietzsche, né? Eu acho que são ferramentas que são muito úteis e que têm utilidade dentro de um princípio que é o da psicanálise também, que é qual? A gente se auto-observar. E isso tem ressonâncias epistemológicas profundas. A gente se observar em que sentido? Não é a gente pensar abstratamente o que seria melhor, o que eu queria, que é uma coisa assim mais comum, enfim, em coach. Bom, do tipo assim, faça isso, faça aquilo. Ué, e se você não conseguir fazer? Né? É quase assim, sinta de tal maneira, e se você não conseguir sentir? A tendência é que a própria pessoa acabe se culpando ou se sentindo inepta, né? Incapaz de fazer o que deveria ser feito. Então, a minha dica, né, meu conselho é tentar observar, praticar esse outro modo de observação, de auto-observação. Ao invés de ficar só no abstrato, pensando o que seria melhor para a minha vida, ou o que seria melhor de um modo geral para o mundo ou para a vida, etc., etc., que tende a puxar para uma idealização e criar uma dissociação em relação a nós mesmos, o que eu diria assim, tentar observar os próprios afetos. Observar quer dizer justamente o quê? Você meio que parar e tentar se ouvir, que é a base, eu repito, é a base da psicanálise, né? Tentar fazer isso sozinho também. Assim, caramba, estou me vendo irritado. Por que eu estou irritado? Estou me vendo ansioso. Por que eu estou ansioso? Estou me vendo com uma solidão terrível. Por que eu estou sentindo isso? Porque a tendência mais comum, né, quase uma tendência natural,
é justamente quando a gente está sentindo algum afeto desprazeroso, é meio que fugir. Não quero pensar nisso. Então, vou arranjar uma maneira de me divertir ou de pensar em outra coisa. Só que a gente pode estar varrendo para debaixo do tapete um autoconhecimento assim, singular, né, singularizado, muito importante, inclusive para a gente entender quais são os gatilhos ou quais são as situações, os contextos que estão fazendo com que a gente não se sinta tão bem. Bom, isso de uma maneira geral, né? Bom, e pessoalmente, claro, né, a gente tem que fazer uma gestão, para usar o termo, né? Que é uma gestão. E aí esse autoconhecimento, dessa autoobservação, vai ajudar na gestão. Uma gestão assim, pô, hoje vou dar uma andada, vou, né, quebrar o confinamento, respeitando a quarentena, ver horários, ver locais, botar uma máscara, né, tará, ou não, ou vou andar no condomínio, quem mora em condomínio, ou vou, enfim, ou pegar um sol na varanda, pegar um sol na janela. Toda essa gestão, enfim, o que eu diria, e é o que eu tento fazer também, né, porque todos nós temos afetos dos mais variados, que eu diria, essa autogestão e essa gestão, elas precisam, para que a gente se sinta bem, observar e respeitar como a gente está se sentindo. Então, tem horas assim, pô, é melhor dar uma dormida. Tem horas, não, ao contrário, tomar um café e vamos para a luta, vamos trabalhar no computador, o que for. Né? Tem horas que, assim, caramba, tem que falar com alguém. Né? Quer dizer, então, essa autogestão, ela pode ter como fio condutor a maneira como a gente está se sentindo. Muito bom. Isso que você está falando vai diretamente... Muita gente legal aí, olha lá, psicanalistas, olha, Surama, Dani Abrantes, médico, muita gente boa aí. Enfim, chegou a van, hein, gente? Que bom, chegaram. Olha, façam perguntas, tá? Eu já vou abrir para quebrar a quarta parede. André, você está me falando o seguinte, o que eu tenho, e eu me incluo nisso, né? Assim, eu, no primeiro momento, tive uma visão um pouco poliana. Eu achava que era a hora da dor e era a hora que... Porque eu fiz isso. Rever o que me trouxe até aqui, o que eu quero, o que me faz feliz, o que me mantém, para onde eu quero estar, com quem eu quero estar, na próxima pandemia, com quem eu quero estar e onde eu quero estar. Então, isso me fez rever uma... E, por outro lado, eu achei que o mundo também fosse passar por isso. E agora, eu estou descrente, eu acho que não vai mudar nada, que vão sair seres humanos piores. Mas o que eu estou percebendo aqui, em cima da tua fala, é que a gente já tinha um mundo moderno em que a gente tinha falta da falta. Então, crianças com agendas lotadas. Então, a gente fugia do vazio como o diabo foge da cruz. E aí agora entrou a pandemia, está todo mundo em home office, eu ainda tenho aquele suicídio ético, que é se matar de tanto trabalhar. Então, as pessoas continuam fugindo do silêncio e desse lugar que você falou, e desse lugar. E aí... Eu quero ter o ócio criativo, eu quero aprender a fazer um pão, eu quero sair da página 20. Então, assim, as pessoas não olharam esses traços mais íntimos para rever uma série de coisas, assim, sabe? E que passava por essa coisa de dane-se o Domênico de Masi, eu não quero ter ócio criativo, não, eu quero ficar pegando um sol, eu quero ficar cortando a unha, eu quero dormir, porque eu quero abraçar esse lugar do vazio. E eu não tenho percebido isso, eu tenho visto que na pandemia as pessoas ainda estão nesse caos e tapando o buraco. E eu acho, eu esperei no momento que pelo menos esse pessoal, que a gente faz parte dessa minoria, que não está num barraco com 8, de que houvesse um processo de evolução, e eu realmente não acho. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Como é que um gestor, aí eu estou entrando na parte do marketing, que é o nosso programa aqui, como é que eu faço para motivar alguém? Como é que eu faço para gerenciar a emoção de alguém para gerar negócio? É possível? Então, show, eu vejo da seguinte maneira, né? Bom, primeiro uma palavrinha sobre o que você comentou antes, né? O que eu costumo dizer e pensar é assim, o quão possível, que né, tá cada um com seu cada um, né? Fazendo o que pode, o quão possível não é que o mundo vai ser melhor a partir da pandemia ou que o mundo vai ser pior a partir da pandemia. O que eu diria é assim, o quão possível, cada um, para o seu próprio benefício, né,
tentar tirar proveito das coisas e dos momentos, e no caso da pandemia. Perfeito. Passando para a questão propriamente da gestão, da motivação, né? O que me parece, eu vou dizer algo que talvez valha mais na pandemia, mas que vale em qualquer momento da vida corporativa ou do trabalho, né? Assim, um gestor, e cada pessoa mesmo, né? Que consiga fazer com que as pessoas que ele gerencia, né? Digamos, aproximem, mesmo que não unam, mas aproximem o trabalho, digamos, corporativo, né? Fica mais claro, mais claro, digamos, que não é tão simples assim. Se for um trabalho mais pessoal, talvez seja um pouco menos difícil. Mas que o quanto ele conseguir ajudar a aproximar de cada colaborador dele, né? Cada funcionário, o prazer desse funcionário com algo criativo do objetivo geral, né, da empresa, enfim, é evidente que mais a pessoa vai se sentir motivada. Então, acho que a motivação, dentro de uma questão psíquica, né, ela passa muito por tentar se abrir para a afetividade do funcionário, enfim, ou da equipe, né, e não mais, como talvez já tenha sido em momentos passados, assim, esqueçam sua vida singular e suas motivações. Vamos dar a camisa agora pela produção coletiva aqui, né? Que na verdade não era coletiva. Apaguem-se para vestir a camisa em prol de uma produção que vai dar o salário de vocês no final do mês. Ok, a realidade é essa, né? Ou muitas vezes é essa, ou é mais, ou é menos. Mas o quanto mais isso pudesse aproximar de uma percepção da singularidade, das motivações pessoais, para tentar fazer com que aquele trabalho, né, seja um lugar, em algum grau, de também, coincidentemente, né, uma realização mais pessoal, é evidente que a motivação vai estar maior. E isso pode ser feito via plataforma virtual, remota. Né? É muito mais o conceito da coisa, né, do que está presencial ou não está presencial. Entendi. Freud fala que no meio da dor é onde o sujeito cresce, né? Ele não é bem otimista. Mas é bacana. O que você tem a me falar aí dessas soft skills? Eu dou muito treinamento corporativo há muitos anos, né? E eu brinco falando assim, tudo que o currículo... A gente entra pelo hard e é demitido pelo soft. Então, tudo que a faculdade, o MBA não cobra, não ensina, é o que o mercado quer. E aí, eu dava os treinamentos em grandes empresas durante muito tempo e aí acabava ali. O treinamento começa quando eu saio da sala, gente, é amanhã. E na prática, o pessoal perdia tudo isso. Você acha que é uma oportunidade da gente trabalhar senso de grupo, coletividade, empatia, num viés prático? Você acha que as soft skills, pelo menos, ficarão numa visão de grupo ou o trauma vai ser maior do que essa possibilidade? O que você acha disso? Eu acho que, mais uma vez, né, depende de como a gente vai conseguir desejar primeiro, né, conceber e conseguir trabalhar favoravelmente o momento. Dito isso, sim, eu acho que é um ótimo momento para as soft skills. É um ótimo momento. Porque, justamente, esse tempo forçado de estar, digamos, mais diretamente ligados, né, com a própria ansiedade, com a própria solidão, até com a própria irritabilidade, ok, é também um momento de cada pessoa, e no caso, né, se pensar em gestores, né, de cada pessoa, incluindo gestores ou geridos, né, enfim, se pensar também... Que tipo de modificação que eu quero sutil na minha vida para eu me sentir melhor? Eu vou dar um exemplo. Né? Eu sou professor da UFRJ. A gente pode pensar assim, poxa, o UFRJ não é uma corporação, né? Enfim, como a vida corporativa. Né? É uma universidade, é pública, está trabalhando com ensino, você está lá trabalhando com teoria psicanalítica, com filosofia, com o que você gosta, mas muda completamente
se existe um departamento onde, no caso dos professores, enfim, onde as pessoas se engalfinham e competem no mau sentido e tem uma concorrência destrutiva, de um departamento onde as pessoas se ajudam e tem um sentido coletivo de entreajuda. E, no entanto, olhando de fora, você pode até ingenuamente não imaginar isso. Pensar assim, pô, não, é um lugar perfeito, né? Vou lá pensar. Não, você pode ir lá para brigar, você pode ir lá para sofrer, né? E ao contrário, você pode... Então, essa vida corporativa, coletiva, inclusive, né, claro, no trabalho, né, ela pode, de fato, favorecer, sim ou não, ou desfavorecer, uma produtividade maior. Ambientes mais harmônicos vão fazer com que professores, pesquisadores também sejam mais produtivos. E isso vale, enfim, de um modo geral. A gente pode ampliar e aplicar em qualquer tipo de situação coletiva, né? Poxa, estamos caminhando para a reta final, gente. Olha que coisa, eu estou com tanta pergunta, André. Vamos ter que fazer outra live. Olha só. Um prazer. Eu fiz um artigo logo no início da pandemia, porque eu tenho pesquisado e parece que alguns segmentos sumirão. Hoje, se voltasse, a gente já não teria uma série de serviços como a gente está acostumado, segmentos surgirão, outros sumirão. As competências que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos manter. Então, o mundo vai passar por um processo de mudança, ebulição e adaptação. E um dos caminhos que eu tenho visto nos países, principalmente os desenvolvidos, é pelo viés do empreendedorismo. E aí, eu fiz um artigo, até já fiz live sobre isso, falando que talvez seja a chance de você olhar para o desejo que você jogou para baixo do tapete, quis levar para o lado do PC, que eu aprendi a gostar do que eu faço, que é diferente de fazer o que gosta, que é diferente de gostar do que faz. Eu olhei e eu já estava com 30 anos e tinha boleto para pagar. Eu assumi a clínica do meu pai, porque o meu pai era dentista, eu tinha que ficar aqui, não necessariamente eu estou feliz nesse lugar. Então, talvez seja, na minha visão poliana, uma chance de revisitar esses desejos. Você acha que isso tem coerência? O que você tem? É minha última pergunta, eu já vou abrir para o pessoal. Olha, concordo plenamente, assino embaixo. Eu, assim, recentemente fui chamado, né, enfim, né, para participar da minha contribuição lá para a BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum. E uma das coisas que eu falei, olha só, não é diretamente filosofia, eu fui chamado como filósofo, não é diretamente filosofia, mas isso precisa ser dito, que é justamente a questão do empreendedorismo, né? E isso não é uma questão, como às vezes se faz, no meu entender, é política, não vale a pena politizar essa questão, porque, por exemplo, quando eu estou de carro e vejo o pessoal no sinal jogando bolinha e tal, com 20 anos, sei lá, 18, 20 e tantos anos, o que eu penso? Eu penso assim, caramba, esse pessoal podia estar empreendendo. Sabe, não é uma questão só de classe média alta, ou bem formados em universidade. Não, eu vejo, assim, sei lá, o cara que faz a pintura na tua casa lá, sei lá, você contratou para algum serviço lá de alvenaria, tarará. Aí ele vai, às vezes, vai lá e comenta com você, pô, eu vou comprar a segunda carrocinha de pipoca. Ou então, comprei uma casa na comunidade, no morro, e estou dividindo para fazer duas kitnets, e aí estou alugando. Ué, isso é empreendedorismo? Entendi. E, no entanto, quer dizer, justamente, então, se tivesse, aí sim, politizando justamente, não para uma polarização boba, politizando no sentido forte da palavra, da polis, da coletividade. Se o governo tivesse atento para isso, a população de um país como o Brasil, né, ou mesmo de um estado como o Rio de Janeiro, ao invés de se ter somente, né, pode ter também aquela ideia assim, de que é preciso emprego para todo mundo, né, entrar numa cadeia de emprego, ou é mão de obra, ou, ao contrário, é peso morto. Não. Se houvesse um incentivo de governo, né,
para o empreendedorismo, assim, atravessando todas as camadas sociais, me parece que não é questão de ser poliana ou não ser poliana. Outras questões iriam se colocar, com certeza, mas me parece que isso iria alavancar que seria bom tanto para a economia da cidade, do país, quanto para a questão psíquica e psicológica de cada pessoa. Isso é interessante. Eu trabalhei numa ONG que era de mulheres negras. Oi, tá. Você conseguiu me ouvir? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tô. Legal. Tá. O teu deu uma travadinha, mas o áudio saiu. Eu trabalhei numa ONG de mulheres negras que moravam em comunidade, financiado pela Petrobras. Eu dei aula de marketing. E é exatamente isso. Elas sustentavam família vendendo cerveja, vendendo cachorro-quente, fazendo bolo. E isso não é tocado. Enquanto o mundo todo está em crise, sobra budget para empreendedorismo. Então, em todos os países, ninguém explora isso. O pessoal acha que empreender é só startupeiro, né? É o startupeiro de sapatênis da PUC. Não é isso. Vai muito além. Deixa eu passar para o André, pessoa física, que a gente está na reta final. Já tem um monte de perguntas, um monte de comentário aqui. Saímos do marketing, vamos para a fritada. André, o que você tem feito na quarentena? Pois é, eu sou um dos que tem respeitado bastante, assim, né? A quarentena, até pelo meu tipo de trabalho que dá para ser remoto, né? Mas uma coisa que eu me propus no início da quarentena, e estou compartilhando aqui, serve também de futura propaganda, assim, eu pensei, eu vou começar do zero um livro, né, e quero terminar antes do final da quarentena. Eu avancei bastante, mas não consegui terminar até agora. Quem sabe ainda termino, né? Mas justamente, eu vi que eu teve uma época, um dado momento, que eu perdi o fôlego, retomei um pouquinho. Enfim, essa questão mesmo dos afetos, né? No primeiro momento, pô, sensacional. Eu amei, né? Tá com mais tempo, sem tempo de deslocamento, mais internalizado. Depois começou a dar aquela gastura, né? Para falar a gíria, né? De assim, caramba, eu quero ver gente, eu quero... Né? Enfim, então a gente vai lidando com esses afetos, né? E eu acho que o mais legal que eu fiz nesse momento foi ter iniciado e quase terminado, quem sabe ainda termino aí, esse livro, né? Pô, que legal. Parece que até dezembro você tem aí prazo para... Pois é. O título que eu dei para o livro é Psicodinâmica da Passionalidade. Mas vamos lá. Estarei lá no lançamento, certamente. Bacana. Me diz um negócio. Que você está vendo alguma série, lendo algum livro, algo para recomendar para o pessoal que está assistindo a gente? Então, essa pergunta não é boa para mim. As séries que eu estou vendo são com os meus filhos, né? Então, assim, eu me amarro, né? Mas, enfim, não é exatamente o que eu recomende, né? Mas tem animes sensacionais, né? Estou revendo o The Flash, que é ótimo, né? Aquelas espirais do tempo, multiverso. Enfim, nada muito cabeça, mas bem legal, bem gostoso. Ô, meu amigo, reta final, que pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Então, eu te falei, eu sou muito bom de responder pergunta. Eu gosto muito, assim, de responder no improviso, de pensar na hora, né? Então, olha, acho que estou super satisfeito mesmo. Desculpa te frustrar sem pensar uma pergunta, senão eu ia ficar parando aqui pensando, mas foram ótimas. Assim, adorei a conversa. Espero que quem esteja assistindo aí curta também, né? Aproveito já para falar também, né? Me procurem no meu Instagram profissional, @André Martins Filosofia, tudo junto. Canal do YouTube é a mesma coisa, André Martins Filosofia. Enfim, e também estou acessível por lá para contato, né? Enfim. Muito bom. Não, certamente faremos outra live. Te agradeço muito. Deixa eu abrir. Você vai ter que ser muito objetivo, porque a gente tem 10 minutos. Vamos lá. Bom, muita gente legal que eu vi aqui. Oi, André. Margarete Cardoso. Oi, André. Muito bom te ver você mais uma vez, dando sua valiosa contribuição. Também achei, Margarete. O Felipe Barbalho, aqui, ó. Ideias ótimas desde aquela época. Já os cabelos, quanta diferença.
Pois é, tinha o rabo de cavalo. A Tempo passa. A Letícia e o Felipe são os meus queridos amigos, ó. Meu professor da ECO, foi o que eu te falei, viu? Opa, bacana. Legal. Adriana, talvez a pandemia tenha obrigado, entre aspas, as pessoas a olharem para quem elas são e se fazem realmente o que se denomina trajetória válida, do Spinoza. Beleza. Bom, professor da ECO, perguntas. O Werner, que é professor da FGV, exercício diário de mudança de rotina. Sim, Werner. A Ju, médica, ainda no trabalho, tem que assistir. Jana do IBMEC. Vamos lá. Os funcionários estão realmente comprometidos para vestirem essa nova camisa? Ela está apertada? O que você acha, André? Então, eu volto àquela questão que eu mencionei, mas obrigado pela pergunta que eu posso desenvolver um pouquinho mais, né? Assim, vai depender muito, e claro que o papel do líder, seja gestor, em que nível de gestão, também é muito importante, né? Porque se a gente sente um líder que tem esse sentimento da coletividade, que tem algo de acolhimento, é muito importante, entende? Então, assim, o vestir a camisa, eu acho que o mais importante é, assim, não mais simplesmente vestir a camisa do outro, esse outro sendo ou o chefe, ou o líder, ou a empresa, mas, assim, fazer com que a sua própria camisa também seja um pouco a que encontra ali um ambiente acolhedor e favorável para a criatividade, para a produção, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão muito mais do momento e que o trabalho remoto não atrapalha e talvez possa até favorecer, não? Eu acho que sim. O Show, eu queria dar uma palavrinha também sobre as questões comentadas aí, os comentários que você leu, né? Que, assim, no meu modo de ver, né? Eu acho, assim, que aquela postura superegóica mais do século XX, faça isso, faça aquilo, que por incrível que pareça, acho que prevalece não sei, mas permanece hoje em dia, através de gurus de YouTube, né, youtubers e tudo mais, faça isso, faça aquilo, é um pouco sempre assim, ó, se a sua vida não dá certo, ou não está como você deveria, a culpa é sua. Eu acho isso péssimo. A mensagem que eu queria dizer é assim, ó, cada um é que sabe das suas dificuldades, né, da dor e da delícia de ser o que é. Então, vamos tentar melhorar a partir de si mesmo. Né? A partir de si mesmo. Então, assim, tem o tal limite, tem o tal dificuldade, pô, vamos observar isso, vamos aceitar isso, não para se resignar e ficar na zona de conforto, mas para tentar melhorar com a aceitação da realidade, com o pé na realidade, porque essa melhoria, no meu entender, é que ela pode ser real e efetiva. Né? A melhoria idealizada, que você não consegue e aí acha que o problema é seu, enfim, acho que não é por aí. Nossa, lindo, perfeito, concordo plenamente. Esses trabalhos corporativos têm um produto que eu entrego em Portugal e já entreguei, sei lá, pelo menos para umas 10 mil pessoas. É um curso que chama Comunicação Criativa, lá na Casa Saber. Começou com técnicas de comunicação e aí coloca todas essas soft skills. E um dos aspectos que o pessoal ficava frustrado, depois que eu comecei a estudar psicanálise, então eu ignorei, é que cada ser humano tem que pagar o preço pelas suas escolhas, inclusive no palco. Então, se você se mexe, eu vou estimular para que você se mexa. Se você é alguém mais parado, nunca colocar alguém numa caixinha, porque eu estou matando a tua naturalidade e a tua individualidade. A questão é, que escolhas que eu faço e qual o preço disso na minha plateia? Vou passar na frente do data show? Posso. Posso dobrar a perna? Posso. Qual o resultado disso? E as pessoas ficavam surpresas, porque é interessante que o mundo quer uma receita de bolo. Por isso que esses gurus de autoajuda se procriam. Receitas para os 4 passos para o sucesso, 5 degraus, ser feliz na cama, no trabalho, a liderança plena. E é triste, né, quando você entende um pouquinho, né? O sistema psíquico é único, meu camarada, é teu. Mas não adianta ele. Eu estava vendo uma live de um ansiolítico para ele. Então, se eu falo assim, vai procurar um psicanalista, vai trabalhar a origem disso. Então, olha como a obrigatoriedade do psicotrópico, louco, né? Perfeito. É um pouco assim, eu faço assim ou assado. Ué, você pode fazer assim bem e assado ruim, ou assado bem e assim ruim. Né? Você pode estar pleno, se expressando, potente de tal maneira, ou o seu oposto. Né? Isso fica muito claro nas relações interpessoais ou corporativas.
ela está fazendo aquilo porque faz sentido para ela, né, se apropriando daquilo, não precisa ter receita de bolo. A receita de bolo é justamente para as pessoas poderem se esconder. Ok, pode dar certo durante um tempo, mas não vai fazer muito bem para a própria pessoa, e esse dar certo sempre vai ser num limite maior do que seria dela estar expressando sua própria potência. Você falou muito disso num dos vídeos que eu vi há muitos anos, sobre a questão da potência. Deixa eu tentar fazer uma última pergunta aqui. Você tem 2 minutos para responder. A Adriana, que está sempre aqui nas lives, ela perguntou: o desconhecido causa alteração comportamental. Essa mudança pode se tornar fixa após a pandemia? O que você acha? Então, eu acho assim, primeiro, esse uso que a gente está fazendo dos vídeos da comunicação remota, me parece que veio para ficar. Né? Algo que talvez demorasse anos para se estabelecer, eu acho que veio para ficar. Então, é claro que, aos poucos, a vida presencial vai voltar, mas com certeza vai voltar acrescida dessa prática. Né? Então, por exemplo, uma live, hoje em dia, pode ter gente de outros países. Né? Um curso dado por alguma plataforma, pode ter alunos de outros estados, outros países. E antes isso não era o comum. O comum era só o presencial. Então, ok. Aí, de vez em quando, que se criava alguma alternativa para isso. E parece que, com certeza, essa parte veio para ficar. Enfim, e outras coisas, claro, a gente vai estar mais atento à questão de higiene, né? Enfim, e aí vamos tentar tornar favorável que o que fique positivamente, né? E que essa experiência possa trazer benefícios, mas isso claro, tem a parte social, tem a parte coletiva, mas vai depender muito também da parte pessoal de cada um. A geração Y e as pessoas com toque venceram. A geração Y, 64% queria trabalhar em casa, conseguiu, e o pessoal com toque, passa álcool em tudo, limpa a mão 20 vezes. Isso. Agora, o pessoal com toque, não sei se é Lady Murphy, brincando, né? Mas algumas pessoas que eu conheço que pegaram a Covid, né? Foram justamente as com toque, então tem algum paradoxo aí. Gente, foi maravilhoso. Eu sabia que ia faltar tempo para muito assunto bom. Lê, obrigado. Caminho fácil nem sempre é o melhor. Adriana, obrigado. Live sensacional, também achei. Vai ficar no podcast da Rádio Cidade, que é o do segundo mais acessado. Vai bombar. Se você gostou disso aqui, vai ficar também aqui no canal do Oratória Criativa, Ad Eterno. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já clica ali, se adiciona. Toda semana eu trago pessoas muito mais interessantes que eu, que não é muito difícil. André, muito obrigado mesmo. Pô, obrigado, show. Foi realmente um prazer, foi muito legal. Pô, bacana, minha amor. Sigamos juntos. E para o pessoal que está acompanhando e para quem ouvir depois, né? Um abraço virtual com muito carinho. Tamo junto. Cuidem-se, gente. Obrigado. Bom fim de semana.